Boa noite. Boa noite, tudo bom? Olha, eu tenho andado com sono. Olha eu, já contando meus dramas. Eu tenho andado com muito sono e Ah, hoje a gente vai deixar a Natália aí. Não sei se a senhora viu o nosso vídeo do coral. A não Natália é vi. nossa Eu vou maestrina assistir. aí, maestrina, Verdade. e ela Que que fez juntou aí nossas vozes lá do Paraná, o pessoal lá do Paraná participando. E aí que eu vou deixar show. ela falar mais aí, porque eu tô só passando vergonha com esse sono hoje. Ah, Tá faz bom? Mas é um parte. prazer receber a senhora. Estou aqui. Eu que Vamos lá. agradeço o convite, estou super feliz por participar. É uma honra e é um prazer imenso dividir um pouquinho desse tempo com vocês, né? Eu sei o quanto isso é importante e é um prazer. Enfim, eu agradeço o convite imensamente e falo que estou à disposição. Já te falei, né, Ana? Eu Eu estou só sei que a esperando. senhora tá. Tô só. Tem uma gordinha aqui, Érica Badaró, que a senhora, se é meu sonho de consumo dela, então, vamos lá. Eu tô Vamos só lá, esperando a Natália. oportunidade. Eu tô só esperando a oportunidade. Vamos lá, vamos lá. E prazer, Bom, prazer. Eu não te conhecia, né? Eu tô aqui olhando. Menina, é tão é, engraçado porque eu não tô com o meu computador, eu tô com o meu celular, né? Porque meu filho tá fazendo aula online e ele tá com o meu computador. Aí eu tô aqui olhando o celular. Nossa, mas vocês estão me enxergando, né, gente? Então eu não preciso ficar assim. então, Ai, ai. Bom, a doutora pode começar fazendo a sua explanação, aí depois a gente tem algumas perguntinhas. beleza. Muito bem, então. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, quero me apresentar. Meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista, sou mestre e doutora em ciências. Eu sou presidente da regional, né, Baixada Santista e Vale do Paraíba, da Associação Brasileira do Sono. Então, a gente tem estudado um pouco essa questão da alimentação e sono. E mais recentemente, né, com muito prazer, eu digo a vocês que eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais essa questão da narcolepsia, que é uma doença rara, que a gente sabe, né? Para quem não sabe, para quem está nos assistindo, é um distúrbio, né, do sistema nervoso central que causa uma hipersonolência, né, e uma sonolência diurna bastante excessiva. E também temos aí uma sonolência crônica e anormal, na qual a gente vê que as pessoas simplesmente dormem, né, Ana? Se você quiser me interromper a qualquer momento, eu acho que a gente pode tornar isso mais agradável com a sua participação, tá? Então, fica à Tá bom, vontade. Natália também. Beleza. Dorme e Uhum. engorda, né? A pessoa dorme e Dorme e engorda. engorda. Mas por que que isso acontece, né? Qual é o mistério? Então, a gente está falando aqui de uma doença rara, vamos dizer, né? É uma doença que é bastante, eu acho que é bastante significativa, né? Entre a população, mas, no entanto, ela é ainda rara, né? Então, o que que acontece? Basicamente, de uma forma geral, a gente sabe que existem umas substâncias que são chamadas de hipocretina ou orexina, que são fundamentais no nosso cérebro. E a pessoa com narcolepsia, ela tem aí, ou não, né? A maior parte deles tem, no caso o tipo 1 tem uma deficiência bastante significativa No de nosso hipocretina, e tem aí aqueles episódios de cataplexia. E isso acontece por quê? Porque esses neurônios, eles estão eles têm uma importância muito importante porque estão relacionados a estímulos ambientais, a estímulos emocionais. E aí esses estímulos eles se projetam para todo o sistema nervoso central. Então, isso significa que são neurônios que têm uma função multitarefa, né? Que estão relacionados tanto a funções de estado de vigília e sono, como também ajudam a regular a questão do comportamento alimentar, da homeostase de energia, por isso você fala de engordar, é porque estes neurônios eles estão interligados e realizam várias tarefas. Então, por isso que a gente chama que eles são multitarefas.
Eles também estão envolvidos no sistema de recompensa, na cognição e no humor. Então, por isso, o paciente pode ter episódios ou pode desenvolver também depressão, ansiedade excessiva e transtornos do humor, né? Isso porque esse grupo de neurônios, então as hipocretinas, elas regulam aí estes vários comportamentos do ser humano. Então tá tudo muito interligado, né? A gente pode pensar que o cérebro ele tem uns 100 bilhões de neurônios e perder um pouquinho dessas substâncias não fariam falta, teoricamente, mas faz, né? Faz porque essas células elas são extremamente importantes, porque não são células comuns, né? Não é qualquer célulazinha que a gente vê por aí, né? Elas estão numa estrutura muito importante, né? Que é o nosso hipotálamo. E o hipotálamo é uma estrutura bastante antiga, né? Ela é tão importante que ela nos acompanha desde os primórdios da nossa evolução. Então, vê como que ela é importante aí para regular inúmeras operações do nosso corpo e operações básicas, como, por exemplo, a passagem diária do ciclo vigília para o sono, né? Então, quando há algum tipo de problema com essas substâncias, como no caso do paciente com narcolepsia, a gente vê toda essa sintomatologia associada à doença, né? Isso posto, o que acontece com esses pacientes para que eles venham a desenvolver obesidade, né? Então, ainda existem muitos estudos a serem feitos, mas o que é que a ciência tem mostrado para a gente, né? Então, tem algumas evidências de que os pacientes com narcolepsia, eles têm problemas no sistema olfatório, tá? Que possivelmente é modulado por conta dessa substância que está faltando aí, que é a hipocretina, né? Ou orexina. Não havendo essa substância, temos, então, um problema de conexões do hipotálamo com outras regiões do cérebro. E, com isso, a pessoa pode ter problemas também olfativos, né? Existem outras evidências mostrando também que o paciente tem dificuldade de saciedade, né? Porque ele tem também comprometimento de paladar. Então, são tantas as vertentes que nos levam a ter alguns indícios do porquê que é tão difícil controlar a obesidade nesses pacientes. E por que é mais fácil também o surgimento dela, né? Imaginem vocês que o paciente tem problema de sono associado com problema olfativo e dificuldade de paladar, consequentemente, ele vai ter dificuldade na saciedade também. E isso pode levá-lo a consumir uma maior quantidade de alimentos de forma indiscriminada. Então, fica bastante complexo de você determinar uma única razão pela qual as pessoas que têm narcolepsia desenvolvem obesidade. E por isso que é tão complexo de chegar e falar assim, então, faça a dieta da lua, vai dar certo para você. É impossível falar isso, né? Porque é uma situação Doutora, rara. Pode falar. eu achei interessante isso que você falou da questão do paladar, porque eu sou a pessoa que eu acho tudo salgado. Qualquer comida que eu vou comer, eu acho tudo muito salgado. Uhum. Aí minha mãe e minha irmã, elas cozinham muito bem, né? Uhum. Eu não sou boa na cozinha, não, mas elas cozinham muito bem. E daí elas fazem a comida e daí eu experimento, né? Aí eu falo, adivinha? Ai, tá muito salgado, né? Porque daí eu sempre falo, e daí parece que eu sou a estranha, né? Mas agora tá fazendo mais sentido, porque Sim. é engraçado, às vezes eu vou no restaurante ou eu como fora, eu sempre acho tudo muito salgado. Uhum. E eu tenho mais facilidade de comer, assim, coisa sem açúcar também, né? Uhum. Então, assim, eu ouvi todo mundo falando, tira o açúcar do café. Eu fui tirar e eu achei normal pra mim, assim, não achei uma dificuldade tirar. Uhum. Porque daí eu acho tudo muito doce também, Uhum. né? Parece que eu sinto mais forte, então acho que fez bastante sentido isso que você falou agora. Pois é, a gente precisa entender melhor esses mecanismos para sugerir, né,
atitudes que sejam possíveis de serem tomadas, né? Sem entender esses mecanismos, o que eu acho fantástico, porque a ciência tem já apontado bastante efeitos, né? E bastante a gente consegue entender um pouco melhor toda essa condição. Mas o que me motiva a entender melhor essa doença é o fato de poder proporcionar uma melhor qualidade de vida. Porque, na verdade, o que a gente quer com tudo isso? A gente quer realmente que a pessoa viva melhor. Né? Isso que me motivou a entender, a tentar entender e estudar um pouco mais sobre isso. Porque eu não quero só entender qual é o mecanismo cerebral, qual é a via, etc. Eu quero proporcionar para as pessoas melhor experiência com a alimentação, de forma que elas não fiquem doentes. Eu sei, obviamente, que a gente tem, sim, todas essas vias, todos esses mecanismos que dificultam muito a vida. Mesmo comendo direitinho, eu não posso garantir para você que a sua condição vai evoluir ou vai melhorar 100%, porque a gente sabe que tem outros mecanismos neuronais e cerebrais envolvidos. Mas a gente sabe, sim, as evidências científicas têm mostrado, sim, que algumas estratégias são muito positivas. Então, existe uma luz no fim do túnel. Isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Oba! Coração, gente, manda coração para a doutora, muitos corações. Tudo que a gente precisa ouvir. Que apesar de tudo, existe uma luz no fim do túnel. Então, a ciência está caminhando, né, através da demonstração desses mecanismos, e daqui a pouco, não vou dizer que a gente vai ter uma fórmula mágica, não vou dizer que vai existir uma injeção de orexina, né, porque não sei, quem sabe no futuro, mas o que a gente sabe hoje é que ainda não existe, né? Eu sei que alguns estudos foram tentados, eu não sei nem se vocês têm conhecimento, mas foram realizados experimentos até com uma administração nasal de orexina, e foi uma coisa bastante interessante, né? Porque seria uma forma, então, de introduzi-las no hipotálamo por meio do nervo olfativo, né? Mas aí parece que os estudos não evoluíram, mas existe já, né, muita coisa sendo feita nesse meio, então é bastante animador, vamos dizer assim, né? E em relação à alimentação, né? O que temos nesse meio? Então, não existe assim algo, por exemplo, de inventar a roda, né? Não posso falar isso para vocês. O que a gente tem hoje são evidências de que fazer ajustes no estilo de vida, tá? Aderindo a melhores práticas, podem sim contribuir com a melhora na qualidade de vida. Isso não é diferente de vocês e de qualquer outra pessoa. Por exemplo, a gente sabe que para melhorar a questão da sonolência durante o dia, o que a gente deve fazer, né? Então, tem alguns estudos indicando que a prática de exercício, que a gente sabe, né, que pode render uma energia extra, de forma que a cada 30 minutos ou a cada 20 minutos tentar se movimentar um pouco para fazer um estímulo da circulação sanguínea pode ajudar você a diminuir aí a sua sonolência durante o dia, né? Eu não sei se vocês já fazem isso, vocês duas podem me falar se já tentaram essa estratégia para tentar reduzir aí a sonolência diurna. Já tentaram? Doutora, tem dia que eu fico olhando do sofá para a cadeirinha e eu não consigo sair do sofá. Eu sou a péssima disso, mas a Natália é mais ativa aí. A Natália é bem mais ativa. Mesmo um alongamento, Ana, colocar a mão lá no pé, sabe? Assim, partir de estratégias básicas, se movimentando um pouquinho, circulando o sangue, você vai conseguir despertar, né? Então, eu não estou aqui falando para você sair correndo uma maratona, mas para fazer movimentos básicos, né? Porque aí já é demais, né? Não, mas nem o básico. Não, mas isso é bom a senhora falar,
porque as pessoas me olham, assim, por esse meu jeito e acham que eu sou uma pessoa, assim, super ativa, né? E eu sempre falo, olha, eu tenho uma fadiga horrorosa, que ontem eu fui ao correio ontem e não participei da live à noite, porque eu estava acabada. Mas então, é bom a gente saber que não precisa ser muita coisa. Exato, né? Exato. Eu acho que é isso que é importante. E a gente tem que começar... O problema do ser humano é que a gente quer começar já do punk, né? Do máximo. Não, a gente tem que começar devagarinho, um degrau por vez. Não precisa gerar mais ansiedade desnecessária, Ana. Então, se você começar a se movimentar um pouquinho ao longo do seu dia, fazendo pequenos alongamentos, isso já vai ajudar o seu sangue a circular melhor. Eu estou vendo aqui a Érica falando, tentei fazer caminhada, eu durmo andando. Não começa com a caminhada, começa com pequenos movimentos. A gente tem que entender que é passo a passo, não precisa fazer tudo de uma vez só. Vocês precisam parar de se cobrar tanto, por tantos resultados positivos. A sociedade já cobra a gente demais. A gente precisa ser mais carinhoso e mais cuidadoso com a gente mesmo. Ter mais empatia com a gente mesmo. Se a gente não tem, vai ter com os outros de que forma? Então, devagarinho, né? A sugestão é começar devagar, mas começar, né? Não ficar esperando também que não vai acontecer um milagre. A Érica, doutora, a Érica, a gordinha, ela já mandou aqui uma mensagem para mim dizendo que vai me matar depois da live. Mata. Aí, deixa eu falar para a senhora. Ela tentou várias coisas, entendeu? Ela tomou até um remédio. Olha, eu falando da vida da pessoa, mas fica de... ela contou no grupo, né? Ela tentou tomar um remédio que era para diabetes. Ela fez várias tentativas de emagrecer, porque depois que ela descobriu a narcolepsia, ela disparou. Não é isso aí, Érica? Coloca aí para a doutora. E por isso até que eu falei dela, porque ela busca muito isso, né? Que a gente encontra essa dificuldade. Eu já fui gorda desde pequena, mas eu sei que com a pandemia eu engordei, eu parei de tomar Coca-Cola, voltei esse mês, porque a ansiedade do Narcolepsy Day foi muita, mas eu já posso dizer para o pessoal que eu estava dormindo muito menos quando eu tirei a Coca-Cola. Quando eu estava tomando a água e tomando a Coca-Cola só quando eu realmente precisava de tomar. Né? Aquela coisa assim, estou numa necessidade, então vou tomar agora. Não tomar como água toda hora. Então, eu inseri a água e eu tive uma melhora. Assim, né? Então, tudo mais... Mas a gente fica muito ansioso, e é sono, e tudo mais. E a gente fica buscando exatamente essa cobrança, né? Pois é. Porque eu vou engordar, porque eu não consigo levantar, se eu não consigo levantar, não faço exercício, pronto, acabou a vida. É um ciclo vicioso que a gente precisa cortar. Então, é isso que eu quero, dar algumas dicas para a gente tentar, para vocês tentarem, né? Melhorar e buscar a qualidade de vida de vocês, né? Então, a questão do exercício está bem estabelecida, já existem inúmeros estudos demonstrando, então, o quão importante ele é para a manutenção da sua saúde. Lembrando que não precisa correr a maratona, não precisa ir para o CrossFit, pode fazer tudo isso se quiser, mas eu estou querendo dizer aqui que você não precisa iniciar com tudo isso. Seja gentil com você mesmo, vai devagar, mas começa, né? Primeiro passo é começar. Mas, doutora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui preguiçosa, né? Cozida. E eu brincar com a criançada na rua, eu perdia, porque eu não aguentava correr. Então, assim, a atividade física para mim é uma coisa difícil mesmo. E daí, hoje eu me obrigo a fazer academia, né? Eu faço o plano anual, porque daí eu sei que meu cartão de crédito está lá, então eu me esforço para estar fazendo, né? Para não ser sedentário. E daí, eu já tentei vários horários durante o dia. Já teve vezes de eu ir, a hora que eu acordo, eu já ir para academia. Nossa, acaba com o meu dia. Eu fico o dia inteiro acabada. Já tentei 11 horas da manhã, antes do almoço. Também fico. Daí o meu melhor horário para mim é antes de dormir. Eu acabo de trabalhar e daí eu vou para academia, volto e durmo. Porque daí, assim, a atividade física, ela parece que termina de sugar
o pouco de energia que eu tinha. Mesmo que seja pouco, às vezes eu vou na academia e faço um pouquinho de esteira só, nem pego aparelho, nada. Então eu acho que o interessante também é a pessoa fazer várias tentativas e entender aquilo que faz bem para ela, aquilo que a pessoa consegue, mas tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza. Algum tipo de atividade é importante. Mas no meu caso, termina de sugar todas as energias que eu tinha, então daí depois é cama, não adianta. Essa questão da preferência dos horários tem a ver com uma coisa que se chama cronotipo, né? Que é o horário que as pessoas preferem mais para fazer as atividades. Cada pessoa é de um jeito. Eu sou uma pessoa que tem um cronotipo mais matutino, eu gosto de fazer atividades físicas de manhã, mas você é uma pessoa que gosta de fazer mais durante a noite, então você é uma pessoa vespertina. E isso varia de pessoa para pessoa, né? E a gente tem que respeitar isso, claro, né? Dentro dessa imposição que a sociedade coloca de horários para a gente, mas a gente tem que respeitar e cada uma fazer de acordo com o que o seu corpo solicita e que você tem de disposição, né? Se você consegue fazer à noite, isso não prejudica o seu sono, porque quando a gente faz atividade física, aumenta a nossa temperatura corporal. E aumentando a nossa temperatura corporal, às vezes dificulta o nosso sono. Se a gente faz muito próximo do horário de dormir, isso pode dificultar. Mas se você não tem nenhum efeito colateral de fazer atividade física durante a noite, você consegue dormir bem, por que não? Deixa aí que eu durmo mesmo, aí que eu capoto. Então, pronto, a sua questão está resolvida. E a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito, então respeitar esse cronotipo, respeitar as diferenças também é fundamental, né? Bom, alimentação. Então, voltamos um pouquinho sobre o que comer, né? Porque foi uma das falas da Ana, né? Sobre o que comer para evitar a sonolência durante o dia. Então, assim, como eu falei para vocês, a gente ainda precisa caminhar um pouco mais sobre essa questão alimentar. Mais estudos precisam ser realizados, mas a gente já tem algumas evidências. Então, por exemplo, a gente sabe que comer pequenos lanches, parece que até alguém falou, mastigar espanta o sono. Sim, é verdade. Então, a sugestão é comer pequenos lanches enquanto se está trabalhando, enquanto está na escola, mas não é qualquer lanche, né? Quando a gente fala de lanche, eu não estou falando do lanche no contexto de um alimento ultraprocessado, por exemplo, né? Vocês sabem o que é alimento ultraprocessado? Aqueles que passaram por tantos processos industriais que a gente nem lembra do que era feito na verdade, né? Por exemplo, aquele salgadinho lá de milho, que eu não vou nem falar o nome, mas tem um salgadinho... Amo! Ai, Ana! Então, o salgadinho de milho, nem o cheiro do milho tem. Nem sei por que é chamado de alimento. Porque, por mim, já devia mudar o nome. Mas é um exemplo de um alimento ultraprocessado, né? Que muito provavelmente contribuiu aí para o seu ganho de peso ao longo da pandemia, viu, Ana? Só para lhe avisar. Com certeza. Mas então, quando eu falo de um lanche, né, eu estou pensando também num lanche que vai ajudar a melhorar, a despertar o meu cérebro, mas que também é uma alimentação saudável. Então, fica a dica aqui, ó, de abacate, das castanhas, nozes em geral, dos iogurtes, a própria vitamina de abacate, que é muito comum aqui, né, no Brasil. A gente gosta do abacate mais docinho, né? Só que o excesso de açúcar não é uma coisa positiva. Existem algumas evidências mostrando que comer o carboidrato em excesso pode aumentar a sonolência. Então, eu não estou querendo aqui tornar o carboidrato um vilão, tá? Como nenhum alimento é. Só que o excesso do carboidrato pode ser prejudicial à saúde. E aí pode potencializar ainda mais a sonolência. Então, o que a gente sugere é que se combine aí uma fonte de carboidrato com uma gordura boa. Por exemplo, essa que eu acabei de falar do abacate, tá? Uma outra dica são as fibras, né? Então, já tem inúmeras evidências mostrando que a fibra ajuda
a digestão, que as fibras prolongam a saciedade, né? E a gente já sabe também que o paciente com narcolepsia tem problemas com a saciedade, né? Então, o consumo de fibras vai ajudar aí de várias formas. E uma delas é melhorando essa questão da saciedade. Então, alimentos integrais, aveia, farelo de trigo, semente de linhaça, né? Alimentos integrais no geral ajudam bastante durante esse consumo do lanchinho aí. Eu estou falando de alimentos pontuais, assim, né? Iogurte, aveia, tal, porque eu acho que é importante a gente conhecer, porque se eu falo só do grupo, as pessoas podem ficar em dúvida. Uhum. Iogurte, por que iogurte a gente entende que é um alimento também interessante? Porque iogurte natural, não estou falando daqueles lá cheios de corante, de conservante, de bolinhas coloridas, aquilo lá só vai dar alergia, né? Eu estou falando do iogurte natural, Ana, por favor, né? Você gosta dos de bolinha colorida? Depois a gente conversa no particular. Mas, enfim. O iogurte natural, ele tem bastante proteína magra, ele fortalece o sistema imune, ele, então, potencializa aí a energia do seu corpo. Então, além de sustentar, ele é um alimento bastante nutritivo e bastante interessante. Então, é muito legal você comer proteínas magras, tá? Também não estou falando aqui para comer um boi por vez, hein, gente? Porque quando a gente fala de proteína, a pessoa pensa na carne, aí já acha que pode enfiar o pé no churrasco, assim, né? Definitivamente. Não, por favor, tá? Então tem que ser claras, né? Porque as pessoas se animam. Olha, ela falou que é para comer proteína. Aí come uma tonelada de carne. A carne tá cara, né? Então vamos moderar. Então lembrar que come carboidrato, procura associar com uma proteína magra. Isso vai melhorar também a saciedade, tá? E uma outra coisa interessante da proteína é que ela vai estimular a produção da leptina, aquele hormônio que também ajuda na saciedade. Costela, picanha, Ricardo, menos, de vez em quando só, né? Bom, comer devagar. Então, por que é importante comer devagar? Quando a gente mastiga, quando a gente come devagarinho, o que eu super entendo que é bem difícil, eu tento fazer esse exercício também, mas a correria do dia a dia às vezes nos impede de ter uma boa mastigação. Com isso, a gente tem influência na fome que a gente sente, tá? Se a gente mastiga muito rápido, não dá tempo o meu estômago mandar mensagem lá para o meu cérebro que ele está saciado, porque tudo acontece através de reações químicas. E aí eu vou ficar com fome, né? Então a gente tem que mastigar, comer sem pressa e sem distração. Nada de ficar assistindo lá o jornal que sai sangue todo dia, né? Que só traz tragédia, que só traz mais ansiedade para a gente. Então vamos comer evitando assistir televisão, evitando comer com o telefone na mão, que é uma doença isso, de ficar com o telefone na mão da hora da refeição, né? Isso tira a nossa atenção daquilo que a gente está comendo e isso prejudica, né, uma ação que é fundamental para o nosso organismo, que é se alimentar. Tão importante quanto o sono, quanto se manter em vigília, é importante se alimentar. E se alimentar da forma correta, tá? Vou falar de uma coisa aqui também, que é bem legal por conta da mastigação. Pipoca. Pipoca é carboidrato, né? Mas se a gente come uma pipoquinha, a gente também come fibras. E com isso, a gente mastiga também, porque a pipoca é um alimento mais durinho, né? Então, a pipoca é uma dica para um lanche, não todos os dias, mas é uma dica para um lanche também divertido. Crianças, adolescentes gostam muito. Então, se consumido com moderação, vai estar consumindo fibra, né? Vai mastigar bastante, vai saciar a fome e com isso vai se divertir. Quem falou que a alimentação tem que ser chata e monótona? De jeito nenhum, né? Então, eu quis trazer a pipoca porque é interessante, né? Agora, é a pipoca feita na panela, com uma quantidade reduzida de óleo, não é a pipoca
de micro-ondas, tá? E com cuidado também na adição de sal. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é o consumo de ovos, né? Ovo é proteína, é uma proteína de um alto valor biológico e que, se eu como junto com, por exemplo, uma tapioca, que é um carboidrato, é uma ótima refeição ou, no caso, do lanche, que é o que a gente está falando. Não é aquela gigante de cinema, a Érica falou aqui, de fato, não. Aquela do cinema cheia de manteiga não dá. Estou falando da pipoquinha da panela. Mas o ovo também é uma alternativa bastante interessante para o consumo diário, tá? Hoje a gente já sabe que o ovo não é tão assim. Antigamente a gente pensava que o ovo era a causa do excesso de colesterol, dislipidemia. A gente sabe que hoje isso já caiu por terra, então a gente pode comer o ovo sem medo de ser feliz, tá? Uma outra questão que eu acho bastante interessante, então, prestar atenção na nossa saciedade, né? Na saciedade do paciente com narcolepsia é super importante. Haja vista essa questão mesmo dessa dificuldade de percepção, essa dificuldade de paladar, tá? Então, prestar mais atenção na sua saciedade. Por quê? Prestar atenção no tamanho do seu prato, mastigar bastante, e aí você vai consequentemente, compreender melhor esse mecanismo de saciedade, que é muito pessoal, né? Cada um tem o seu. Uma outra dica é evitar comer como compensação. A gente faz muito isso. Não são só vocês, não, com narcolepsia. Todo mundo, né? A gente se frustra por qualquer coisa e vai lá e come. Como se a comida fosse a solução para todos os nossos problemas. E não é. Não é. A gente tem que entender o que de fato está acontecendo conosco e não causar mais ansiedade. Porque você come, muitas vezes você se sente culpado porque comeu e isso vai gerar mais ansiedade. Então, novamente, a gente volta naquele círculo vicioso. Então, prestar atenção. Quando eu vou comer porque eu estou com fome ou quando eu vou comer porque eu estou frustrado. Esse é um exercício que demanda paciência com você mesmo, né? Muitas vezes a gente ataca o chocolate porque a gente está, né, desanimado ou porque a gente não teve um bom dia. Então eu vou compensar isso com o chocolate. Comer um pedaço de chocolate não mata ninguém. O problema é você comer uma quantidade excessiva de chocolate, como eu falei, uma caixa inteira. Uma caixa inteira de bombom, né? Então é estabelecer limites para a gente mesmo. Isso é que é o difícil hoje em dia, né? A gente não consegue muito identificar qual é o consumo adequado e a gente vai lá e come, e aí a gente fala, já comi tudo isso, vou comer mais um. 5 barras, é um pouco demais, né? Se eu como uma barra, veja, se eu como uma barrinha, tô falando de uma barrona, né? Uma barrinha, eu não vou ter um problema sério porque eu comi uma barrinha. Agora, quando eu como uma barrinha e quando eu como todos os dias, aí sim eu posso ter um problema ao longo do tempo, né? Então a gente precisa entender essas diferenças, porque muitas vezes a gente crucifica um alimento, só que não é bem assim, né? Eu estou exagerando na quantidade, e aí sim isso vai virar um problema. Fazer escolhas melhores também é uma boa estratégia, né? Então, eu falei dos lanchinhos, eu dei dica aqui dos lanches, que é justamente com esse objetivo de proporcionar melhores escolhas para nós mesmos, né? Então, eu sei que existe uma diferença entre eu comer uma fruta e eu comer um doce, sobretudo depois, quando eu estou em jejum, né? Existe uma grande diferença lá no nosso metabolismo. Então, ter à mão as frutas, as verduras, os legumes, isso facilita com que a gente tenha boas escolhas. Se eu não tenho isso, eu vou optar pelo que é mais rápido, pelo que é mais prático, e aí muitas vezes eu tenho lá um docinho e na hora da fome a gente acaba comendo, né? Então, ter estratégias para ter essas escolhas mais próximas de você, né?
levar para o trabalho também as escolhas melhores, né? Aqueles que preparam a sua própria refeição, já preparar com esse intuito de maior quantidade de fibras, de ter um alimento saudável, porque senão qualquer motivo a gente deixa a refeição de lado e acaba optando por aquilo que teoricamente é mais palatável, mais gostoso. Por quê? Porque a gente está cheio de situações que nos propiciam a adesão dessa alimentação que não é tão saudável, né? Hoje é muito fácil, é muito barato a gente comprar um produto ultraprocessado, que nem eu falei no começo, né? É muito barato aquilo, né? Só que a gente sabe que aquilo está associado a uma pior qualidade de vida, ao desenvolvimento de doenças crônicas, como, por exemplo, dislipidemia, a própria obesidade, o diabetes. Isso hoje tudo está muito disponível, né? E é muito fácil adquirir. Então, por isso que as pessoas têm, sim, né, associada à falta de atividade física, desenvolvido aí a obesidade. Isso não é diferente entre vocês e as pessoas que não têm narcolepsia. Isso é algo comum para todos nós, né? Agora, pensando especificamente em vocês, que já têm aí essa tendência, então aí que tem que evitar mesmo. Não compre, porque os olhos não veem, o coração não sente. Deixa para comer um docinho, deixa para comer um bolo, deixa para comer uma pizza em uma ocasião especial. Eu não estou aqui falando para vocês que vocês não podem comer isso. Não, imagina, isso é errado, né? Só que vocês têm que saber fazer melhores escolhas, né? Escolher quando fazer. Acho que é esse o segredo do sucesso. Tudo bem? Doutora Natália, ela tem uma experiência com a dieta, acho que é a Natália, sim. Cetogênica. Cetogênica. Conta aí pra gente, Natália. Bom, na verdade, é assim. Em 2014, eu percebi que o meu sono não era normal, né? Eu já estava com 27 anos. Aí eu fui pesquisar na internet e eu vi que existiam essas doenças do sono. E eu pesquisei outras doenças que poderiam causar o sono e eu não me identifiquei com as outras. Aí eu vi que eu precisava consultar com um neurologista. Então eu marquei a consulta, cheguei lá, já falando tudo o que eu sentia. E eu percebi que desde sempre eu dormia, desde sempre, né? Aí nessa consulta aí eu fiz a polissonografia, deu alteração nos estágios do sono, né? E o doutor indicou a medicação. E daí ele já, naquela época, já me falou, olha, toma cuidado com o carboidrato, porque, né, ele vai te dar picos de sono. Sim. Mas, assim, eu acabei que não dei tanta importância e fui. E daí eu não conhecia ninguém que tinha, nunca tinha ouvido falar, eu moro numa cidade pequena do interior. E daí eu fui procurar na internet, não conheci ninguém, não achei ninguém. Aí eu achei uma pessoa, fiz uma amiga na internet, uma brasileira, né? Que ela tem narcolepsia e ela era a única pessoa que eu conhecia. E ela relatou para mim, ela contou a experiência dela, daí eu vou estar compartilhando com vocês, porque ela me disse, né? Ela começou com Stavigile e ela tomava dosagem máxima, ela tinha em torno de 20 ataques de cataplexia por dia. Uhum. Ela não conseguia fazer nada e a família dela não apoiava ela, porque eles diziam que ela fingia para se aparecer e tudo, sabe? E daí, ela foi no médico, foi em outro, até que ela descobriu que ela só tinha um rim, que ela nasceu só com um rim. Nossa. E daí, para surpresa, e daí o médico falou, não, você não pode tomar esse tanto de medicamento, não, de jeito algum, né? Vai te prejudicar, os remédios são muito fortes. E daí ela foi buscando alternativas e como ela domina muito o inglês, né? Ela foi atrás de um profissional, porque a dieta cetogênica não é há muitos anos que é falada, né? É algo mais recente. Uhum. E aí ela fez o coaching com essa pessoa e a pessoa ensinou ela. Então, assim, hoje ela não toma mais o remédio, ela não tem mais ataques de cataplexia, ela fala assim que ela vive 90%. E quando ela vai ter algum ataque, ela sente, Ela já percebe. né? E ela consegue, isso, ela percebe, ela consegue controlar ali. E o que ajudou ela foi a dieta cetogênica. E daí ela me falou, daí eu fui tentar. Daí ano passado eu fiz durante 4 meses. E para mim, assim, foi maravilhoso.
eu praticamente conseguia ficar sem a medicação também, mas é igual a doutora falou, né? É o vai do organismo, né? Eu consegui me adaptar porque é uma alimentação que eu gosto muito, né? De carne e a parte da gordura também a gente tem que, né? Aderir. Precisa de muito planejamento, muita organização, né? Então, assim, para mim ajudou demais, demais tirar o carboidrato. Uhum. A minha maior dificuldade, na verdade, é beber água. Eu tenho, assim, essa dificuldade de beber água. Eu consigo, no máximo, beber 500 ml por dia, que eu sei que é pouco, É. né? Isso. Então, só que assim, eu me sinto muito melhor, até mesmo o raciocínio, porque eu tenho que estudar muito, eu sou professora, né? Então eu falo assim, que eu fico pensando o dia inteiro. E até para o raciocínio me ajudou bastante. Então, é algo que funcionou para mim, que eu aprendi com ela, né? Sim. E graças a Deus, depois de um tempo, eu conheci o pessoal da associação, né? Conheci eles esse ano aí, estamos juntos. Não me senti mais sozinha. Não tá sozinho. Mas assim, é, é uma experiência minha, Sim. assim, né? Que deu certo. Mas agora eu quero te perguntar, e por que você não continuou? Então, não continuei, porque daí é a correria do dia a dia. Tava me faltando organização, sabe? Uhum. Porque a gente precisa, igual eu preciso ver tudo direitinho o que eu tenho que comprar, daí eu tenho que ir no mercado, aí eu tenho que fazer as comidas, deixar tudo pronto, porque eu não tenho tempo de ficar cozinhando, né? Uhum. Então, assim, eu tirava, por exemplo, um final de semana do mês. Eu já fazia todas as lasanhas, os escondidinhos e tudo. Deixava as carnes tudo no jeitinho pronta, que era só tirar do congelador, né? Mas aí era, eu mesmo fazia o molho de tomate, não usava pronto, eu mesmo comprava o tomate, fazia. E, Então, deixava os legumes tudo certinho. então é uma questão de planejamento. Como tudo na nossa Isso, é. vida, a gente tem que planejar, né? Uhum. Para que a gente execute da forma correta e da forma que nos traga os resultados esperados. Com a alimentação não é diferente. Seja a. Eu vou te dizer que eu nem gosto muito de falar em dieta, porque quando a gente fala em dieta, já Uhum. remete a uma coisa negativa. As pessoas já não Sim. já pensam, nossa, eu vou me privar de coisas que eu amo, então eu já não vou aderir a isso. Então eu evito um pouco a palavra dieta. Eu gosto de falar de plano alimentar, de reeducação alimentar, porque na verdade ninguém segue uma dieta para a vida inteira, concorda? A gente, né, Uhum. tem altos e baixos, a gente muda de vida, a gente muda de cidade, e aí fica complicado. Então, eu gosto de pensar em seguir uma alimentação saudável, em ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, que tem altos e baixos, porque de vez em quando a gente se dá ao prazer de comer algumas coisas diferentes que não estão inseridas no nosso dia a dia, mas precisa ser de uma forma plausível, uma coisa possível para você fazer no seu dia a dia. Senão, você não segue. Você segue por um período e depois você deixa de lado, mesmo sabendo que tem os benefícios, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de entender o que é bom para a gente, de traçar as estratégias possíveis para seguir esse caminho a maior parte das vezes. Se isso deu certo para você, volte a fazer. Volte a fazer, porque é Tome. positivo, né? Junto com a atividade física, volta a fazer, se deu certo para você, Uhum. porque cada pessoa é de um jeito. Então, essa tua experiência foi positiva, teve resultados ótimos com você, tem alguns estudos mostrando, sim, que algumas pessoas realmente têm um efeito positivo, né? Então, volte, tá? Acho que, assim, é o momento de repensar, né? É um momento Uhum. de olhar para frente e seguir adiante, aprendendo com o que você já passou, né? Uhum. Dá para fazer melhor? Dá, sempre é tempo de fazer melhor. Então, você pode reequilibrar a sua alimentação, né? Se você gostava, se você tinha prazer com isso, porque comer também é prazeroso, né? Faz Uhum. parte das nossas relações sociais. Então, por isso que eu não sou adepta de alimentações muito restritas, não sou.
porque a gente convive com outras pessoas, ninguém vive sozinho nesse mundo. E aí, quando a gente se restringe muito, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, o que eu não acho muito positivo, porque pode gerar ansiedade, né? Voltando lá naquele bendito ciclo vicioso. Mas eu acho super positivo essa sua experiência. E compartilhar isso aqui né, uma vitória, né? Porque você está mostrando que existem caminhos, sim. Como eu falei, tem luz lá no fim do túnel. Né? Não é fácil, de jeito nenhum. Não é fácil. Né? Eu imagino como deve ser difícil a rotina diária de vocês. Mas existem estratégias que podem facilitar, sim, a adesão a melhores hábitos, a ter uma melhor qualidade de vida. E é por isso que a gente está aqui hoje discutindo tudo isso. Né? Eu vou falar da minha parte, que eu não posso falar da parte de ninguém, é que quando eu achei que a coisa ia engrenar, veio essa Covid. E aí eu falei, meu Deus, o universo conspirando contra a minha pessoa, mas tudo bem. Mas a gente tem aqui a Tatiana, que cuida do filho dela, e a Tatiana faz um pão de grãos, né? E para o filho dela, ele conseguiu emagrecer. Depois a gente coloca aqui a receita da Tatiana, e ela tem experiências boas também, a Natália tem. Então, assim, mas a questão da gente entrar numa rotina é uma coisa muito difícil, viu? Porque eu tento, mas eu acho que eu nasci para não ter rotina e tudo mais. Mas eu continuo assim, tomando água bastante gelada, bem gelada, quando o sono vem, né? O picolézinho, eu... Ai, a gente vai tentando aí, né? Evita Agora mastigar. você vai optar por outras coisas ao invés do picolézinho, né? Pois é, tem outras coisas, né? Mas tem a opção de... Você consegue fazer um picolé também sem baixo carboidrato, entendeu? Com fruta, a base Consegue de suco fazer. de frutas, consegue sim. Tem Porque várias. o açúcar, ele é um vilão. Minha mãe já fala assim, não vai comer doce que você vai dormir. O excesso Já de é. açúcar é um vilão, é um vilão. Pode ser um vilão, o excesso de açúcar. Então, a gente não pode crucificar todos os alimentos, como eu falei para você, né? Porque a fruta tem açúcar, a fruta não é vilão, né? Então, a gente não pode É crucificar, verdade. né? São os docinhos, né? Os docinhos, assim, muito o excesso. E o excesso de açúcar, né? Principalmente dos alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, o açúcar branco, o açúcar refinado. Esse daí a gente já sabe que pode ser um vilão para vocês, sim, né? O excesso de açúcar. Agora, o açúcar que vem das frutas não é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que lembrar que, junto com o açúcar da fruta, tem a fibra, né? Tem as vitaminas, tem os sais minerais. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do açúcar. A gente está falando do açúcar refinado, né? Esse, sim, pode virar um problema para todo mundo. Né? No caso de vocês, pode gerar dois problemas: a obesidade e potencializar ainda mais os episódios de sono. Então, aí tem que controlar. Por isso que o picolé seria uma estratégia legal se você fizer o seu picolé em casa. E aí você não põe açúcar, porque você só utiliza o doce das frutas. Mas dá para chupar o picolé, que é gostoso, né? Não, e assim, parece que o cérebro, né, dá uma acordada. Doutora, o pessoal da hipersônia idiopática mandando aqui vários recados aqui no Tô que eu tô vendo. Mandando aqui. Fala da hipersônia, pede ela para falar da hipersônia. E a senhora tem o que para falar para o povo que está aí? Então, veja, o que a gente está conversando aqui se enquadra tanto em um quanto em outro. Porque uma alimentação saudável, né? Claro, tem algumas dicas muito específicas para vocês, mas é claro que uma alimentação saudável deve ser seguida por todos nós, inclusive o pessoal da hipersônia, né? Então,
o açúcar, né? Eu também recomendo que vocês moderem. Todos devemos moderar, né? Não estou dizendo que é proibido, mas moderar também. O consumo de fibras, como eu falei, é para todo mundo, no geral isso. Por quê? Porque tem benefícios inúmeros. Controle de dislipidemias, por exemplo, e isso é característico de vocês também, né? Então, serve para todos. Desculpa de eu não ter falado hipersonia, né? Desculpa, deveria ter falado dos dois, mas tudo muito se encaixa para os dois casos, tá? Então, a questão da atividade física é importante para ambos os casos. E isso, quando a gente vai olhar de uma forma mais abrangente, é importante para todo mundo, né? Então, vocês não estão excluídos, Exatamente. não sintam-se excluídos. Tudo que a gente falou até agora serve para os dois casos, tá? A Patrícia fez uma pergunta aqui, mas eu não consigo ler. Entre sono e sede e fome, vocês conseguem ler? Deixa eu ver. Ai, não consigo. É a última. Entre sono e sono, sede e fome, porque o corpo pede algo que pode ser dormir ou hidratação, mas sempre acho que é fome. Ah, tá. Porque o corpo pede algo que pode ser dormir ou beber, ou hidratação, né? Mas ela sempre acha que isso é fome. O corpo dela pede para dormir ou para beber uma água, mas ela sempre acha que é fome. Ah, sim, porque lembra lá no começo que eu falei que está tudo interligado? Que esses mecanismos, eles são interligados, o sono, a saciedade, a fome, a vigília, tudo orquestrado pelas hipocretinas ou orexinas. Como está tudo interligado e como vocês não têm, né, essas substâncias no cérebro, está com algum tipo de deficiência, com perda dessas substâncias, então você vai ter essas coisas muito associadas. O sono associado com a fome, associado com a sede, porque é tudo ali no mesmo, na mesma área cerebral. Está tudo orquestrado ali, tudo juntinho. Lembra que eu falei que são neurônios que são multitarefas, então estão associados com tudo isso aí. Por isso que se confunde essas sensações, sim. Por isso que é tão difícil de controlar, né? Então, é algo muito complexo mesmo, né? Que a gente tem que entender que existem ainda algumas limitações. Eu estou falando de uma forma mais geral, de algumas evidências científicas que têm mostrado aí algumas vantagens em aderir a uma alimentação equilibrada, aderir à prática de atividade física, mas, como eu falei, precisa de estudos mais abrangentes, precisa que a ciência se dedique mais a estudar mais isso, porque, de fato, uma fórmula mágica não existe ainda. Mas nós estamos aqui disponíveis, tá? Para fazer programas alimentares, tá? Pode, né, Natália? Todo mundo aí da narcolepsia. Se por ser uma doença rara, se não tinha pacientes, né? Se a gente não tinha um N para fazer, assim, olha, a Ana estudar. Já sabe de tudo, gente. Se não tinha N, agora já temos N aí suficiente para o mundo inteiro, né? Não é mais desculpa não ter um número de pacientes porque é uma doença rara. Já estamos todos, aqui, né, super disponíveis. Tá bom. Então, e juntando agora. Vamos pensar no estudo, tá bom? E juntando cada vez mais, né? Porque a gente está tentando divulgar da melhor forma possível. Eu estava lendo que algumas pessoas têm narcolepsia e jamais saberão, porque a gente realmente só procura o médico com sono quando atrapalha no trabalho, né? Quando te causa um prejuízo muito grande. Sim. E caso contrário, exatamente, a gente fica levando a vida achando que é normal. É normal dormir. E tem aqui a questão do preconceito ainda, né? Que você falou um pouco.
isso ainda é muito presente, porque a gente ainda, na verdade, acha que dormir é algo que não está de acordo com o que a sociedade espera, né? Porque a sociedade espera que a gente fique acordado 24 horas, né? Então, o sono agora não é algo muito bom, né? Tem que ficar acordado Não para é produzir. fisiológico mais. Hã? Não é fisiológico E, mais. Como se doutor, não isso fosse acaba importante. sofrendo, isso acaba trazendo um sofrimento, porque a gente começa a se cobrar também. Claro, Por claro. que que eu não estou acordada, Sim. né? E aí a gente não consegue ficar acordado. E a gente pediu para o pessoal gravar um vídeo e fazer a foto. O que eu recebi de pessoas pedindo desculpas, olha, mas eu não posso fazer porque eu tenho medo de perder meu emprego, eu estou procurando emprego. E assim, eu não pude nem dizer para eles, ah, que bobagem, porque é uma realidade, né? É uma realidade presente na nossa vida. Então, assim, as dicas dos alimentos para o pessoal que vive ainda aí, que precisa ainda esconder esse sono, né? Então, ajuda muito. São estratégias, eu chamo de estratégias de sobrevivência, É verdade. né? É Porque verdade. o sofrimento é muito grande, né? A gente vê todo mundo caminhando. A gente tem um grupo de mães. Todas as mães conseguem acompanhar os filhos na escola com essa aula online. Eu estou sempre perdida. Estou sempre lá atrás. Não, você não é a única, não. Fica tranquila. Aí hoje eu me Ô, abri lá para o grupo das mães, que a Ana Luísa saiu de uma turma e foi para outra. E hoje eu aproveitei o vídeo, né, esqueci o nome do ator, do Leopoldo Pacheco, e postei lá e falei para elas, olha, eu tenho narcolepsia e as outras mamães me ajudavam, então se vocês não me encontrarem participando e acompanhando, não é que eu seja uma mãe relaxada, relapsa, não está nem aí, né? É porque realmente eu preciso de ajuda. Então a gente já vive se justificando o tempo todo, né? Por mais que a gente não queira. Então Sim. isso também a gente já traz um sofrimento, aumenta a ansiedade, aí vamos comer, né? E aí é um ciclo no todo. Então, primeiro, eu quero agradecer a senhora, que a senhora é maravilhosa, nosso sonho de consumo. A gente precisa muito de uma nutricionista do sono, gente. Não é um sonho de consumo isso? Não tem como não ser, né? É que a gente se vê tão abandonado, Eu e aí entendo. né? E você chega e explica, olha, eu tenho um sono, e aí a pessoa vai te tratar como se você fosse uma pessoa comum, né? Então, a gente precisa de mais profissionais especializados, né? Mais Uhum. voltados para isso, para o e, sono, e também, insônia e todos os outros problemas. quando, logo quando eu recebi meu diagnóstico, aí eu contava para as pessoas, porque assim, a gente nunca quer um diagnóstico positivo, mas ao mesmo tempo a gente quer, porque a gente quer uma solução, né? Algo que resolva. Ah, eu tenho isso, então ponto final. Uhum. Então eu contava para as pessoas, olha, eu tenho narcolepsia, mas o que é isso? Ah, é tal coisa. Ah, não, mas eu também tenho sono depois do almoço. Isso aí é psicológico. É, Nossa, parece que jogava um balde de água fria na gente. sim, é Ah, verdade. não, mas isso aí é depressão. Não, mas isso aí é falta de. Entendeu? Então, assim, você tem o diagnóstico, você encontra um motivo, né? Um motivo para o seu sono, e mesmo assim você está sendo desacreditado pelas pessoas. Isso é difícil de lidar também, sabe? Mas isso tudo é decorrente do desconhecimento. Então, eu acho que esses Uhum, eventos, a associação, cabe, né? A divulgação disso, né? Quanto mais a gente divulgar, mais as pessoas vão entender e menos preconceito vai existir, porque existe realmente, né? A falta de conhecimento pode gerar preconceito, né? Então a gente uhum. tem que trabalhar nesse sentido de divulgar, de explicar. Eu também tenho tentado. Hoje eu falei para algumas pessoas, né? Aí as pessoas falam, mas o que é isso aí mesmo? Eu não sei, nunca ouvi falar disso. Ah, mas é sono? Ah, mas sono todo mundo tem. E a gente anda morrendo de É, sono. Eu falo, gente, mas calma, não é desta forma. Não é um sono fisiológico, é um sono descompensado, é uma coisa que você não controla.
Então, assim, é difícil mesmo, mas eu acho que a gente divulgando, explicando, mostrando que existe, a gente vai conseguir, sim, desmistificar tudo isso e diminuir o sofrimento, que é o nosso grande objetivo. Ô, doutora, estão perguntando aqui a respeito do metabolismo, né? O que que a gente pode fazer quando o metabolismo está lento? Então, compartilhar aqui, meu filho está comendo já muito pouco e não perde mais peso, né? O que que poderia fazer? Que tipo de alimentação que poderia estar ajudando na questão do metabolismo? Bom, como eu volto a falar, não tem fórmula mágica. A gente sabe que tem algumas Uhum. estratégias para ajudar e acelerar. Então, às vezes, a gente começa a fazer uma atividade física, porque o nosso corpo, ele é muito fantástico, né, gente? O corpo humano é maravilhoso, é a máquina mais perfeita. Nem é máquina, né? Mas é o que mais perfeito existe. Uhum. Então, assim, o nosso corpo, quando a gente começa a iniciar uma atividade física, ele começa a ter um gasto energético e aí você começa a perder peso. Depois de um certo tempo, existe uma coisa chamada estabilidade, né? Com isso, o que acontece? A gente para de perder peso. Então, aí a gente precisa mudar a estratégia de treinamento. Então, a mesma coisa talvez esteja acontecendo aí, né? Com o metabolismo da diarreia, a Érica falou aqui. Mas a gente tem outras formas de estimular o metabolismo. Uma delas é tentar modificar a questão da atividade física praticada. Então, às vezes porque se fosse assim, né, gente, imagina os atletas profissionais que treinam aí para correr a maratona. Eles desapareceriam, né, de tanto que eles treinam, né? Então, isso não acontece. Por quê? Porque o nosso organismo, ele se adapta. Então, talvez uma estratégia seja modificar a rotina de atividade, não só a alimentação. Claro que você também pode corrigir a alimentação, tá? Tem alguns alimentos que são estimulantes, ajudam a gastar mais energia, mas a questão da atividade física, sim, pode ajudar bastante nessa questão de acelerar aí o metabolismo. Eu não gosto muito de falar de acelerar o metabolismo, não, porque parece que você está dando um choque para o negócio andar mais rápido. E não é assim, né? Não é bem assim, tá? Mas existem estratégias, sim, para fazer isso acontecer, né? Então, modificando a rotina de exercícios, corrigindo alguns alimentos, é possível estimular, vamos dizer assim, estimular o nosso organismo a ganhar ou a perder peso. Eu sei que perguntaram aqui se tem algum chá para. Eu já perguntei isso, né? Um chazinho milagroso, doutor. Não vai tomar chá de sene, não, viu, Ana? Tu já sabe o que acontece, né? Um Não, chazinho milagroso. não. Tem um chá muito bom, que é um chá de juízo. Não vá fazer coisas mirabolantes, não, gente. É o que a gente está tentando falar aqui, né? Lembra que eu falei de empatia, de se olhar com mais cuidado, de se olhar com mais carinho, de se olhar com mais amor, não tentar estratégias absurdas, né? É ter calma, ter paciência, pensar antes de fazer, pensar antes de comer, estabelecer rotinas possíveis de serem cumpridas, porque também não vai fazer coisas impossíveis, né? Não vai estipular para você mesmo coisas que você não vai conseguir cumprir, que isso só vai te gerar mais frustrações. Então, é ter paciência. Ter paciência O e saber. jejum Doutora, intermitente, doutora, aquele isso que eu ia falar. jejum, isso, né? Da moda. Tá, então, Que... cada hora parece uma coisa nova, realmente, né? Como eu falei para vocês, o jejum intermitente. Eu não sou adepta de radicalismos, mas o jejum intermitente ele é positivo para algumas pessoas, sim, né? Porque também é muito fácil de compreender. Se você fica um período maior sem se alimentar, se você tem um gasto de energia maior também, você vai perder peso, tá? Então é simples, basicamente, de entender, né? Então, se eu consumo menos alimentos e eu gasto mais energia, eu vou emagrecer. Mas isso não funciona para todo mundo. Paciente diabético, eu não recomendo, né? A gente sabe que o paciente diabético precisa ter uma rotina de ingestão Uhum. alimentar diferenciada, tá? E é uma alimentação que preconiza, então, o jejum mais durante a noite e o período da manhã, né? Para depois você consumir os alimentos ao longo do dia
e não muito tarde à noite, né? Então, para algumas pessoas funciona, outras eu tenho visto que tem problemas de humor, né? Então, para um paciente com hipersonia, para um paciente com narcolepsia, eu não sei se, sinceramente, se é o mais indicado, porque pode gerar mais ansiedade. E aí, na próxima refeição, você pode comer mais do que você deve. Então, a gente tem que olhar com Tem que muito cuidar cuidado. na hora de Tem que cuidar na hora de quebrar o jejum, né? Também não vai quebrar o Isso. jejum com uma pizza. Pois é. Então, Aí aí não o adianta. efeito é pior ainda, né? Mais Dá o prejudicial. rebote. Por isso que é importante a gente individualizar, porque cada um é de um jeito. A necessidade da Ana é diferente da sua. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado mesmo. Isso aí. Tem mais perguntas, gente? Aproveita, doutora. Aqui, Só uma vez ao aqui ano. para mim, Nossa, Ana, não. A doutora é muito ocupada. Só uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Não, Ana, a gente vai traçar alguma estratégia para a gente se encontrar mais vezes. Não, nós vamos nos Muito- encontrar, nós vamos fazer pesquisas que a gente agora está focado nisso. Aumentar o número de pesquisa e de recursos para que a gente possa ingerir menos medicamentos. Por quê? No Brasil não tem medicamento para gente. A gente está lá atrás. Isso foi dito na live ontem. e é caro, e é difícil conseguir Isso. receita. Eu sei. E a gente precisa de outras estratégias. Olha, a gente está aqui agora com um projeto que foi até do meu orientador, do meu ex-orientador, que é da plataforma vibratória. Ah, sim. A doutora Cristiane, aqui do hospital universitário, esteve lá conversando com ele, e eu falei com ele da narcolepsia e tudo mais. Então, é uma possibilidade para pessoas que não conseguem fazer o exercício, né? A gente ter ali aquela plataforma, ver como é que está. De repente, a gente faz aí um bolo e consegue trazer a senhora também com umas dicas para a gente fazer esse experimento inicialmente, pelo menos com os pacientes aqui do hospital, do Rio e tudo mais, ver se a gente consegue diminuir a sonolência através da plataforma, se isso melhora a qualidade de vida. Eu sei que eles conversaram e não fizeram um projeto, mas eu já vou fazer o projeto, viu, Mário? Já vou levar o projeto prontinho. Olha Alá, só. Mário Bernardo Filho, como eu aprendi. E aí, né, porque seria um sonho ter a parte nutricional, a parte da medicina, né, do sono, e um acompanhamento nutricional que não precisa ser feito presencial, né? Que a gente pode estar fazendo. Olha, eu já montei o projeto de pesquisa. Oh, meu Deus! Pois é. Não, e a gente precisa disso, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o medicamento. 2 caixas de Stavigile, R$ 500 para uma pessoa que ganha o salário mínimo. Está desempregado, e você desempregado não consegue o dinheiro para ir ver o remédio, pedir na defensoria, e aí entra no ciclo do sono todo de novo, né? E a gente não consegue sair. Então, são coisas assim que a gente possa estar diminuindo a ingestão de medicamentos, porque a gente não tem. Os medicamentos demoram a chegar, né? E não existe o interesse. Então, se a gente não se interessar por nós, fica difícil, né? Fica. Então, já está combinadíssimo aqui. Combinado. A gente conversa, Ana, prometo. Tá bom, doutora. Queria agradecer a sua presença. Fala um pouquinho, Natália, aí agradece a doutora. Eu só tenho que agradecer a todo mundo também, né? Porque fiquei sozinha há tanto tempo e agora achei um caminho, achei uma família, né? E até nutricionista, até nutricionista do sono. Tô nojo de pessoa aqui. Né? De saber que estou aqui aprendendo bastante com essas lives, com a doutora, né? Tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Eu já tinha percebido, né, meu paladar tão diferente, mas eu achava assim que era gosto meu, mas
entender que isso faz parte também da doença, né? Também foi muito importante para mim. Eu só tenho que agradecer a doutora Ana aí, que dá uns puxão de orelha na gente e põe uma coisa para acontecer também. Eu me estresso, eu durmo, mas a coisa flui, funciona. Mas eu acho assim que... Aliás, todos me fazem muito bem, muito bem. Muito bom saber. Eu tenho facilidade de trocar o dia pela noite, sabe? Igual você estava falando, à noite eu sou mais produtiva, eu consigo estudar melhor e tudo. E de tarde é o meu sono pior, assim, que, meu Deus. E daí, o que eu estava fazendo antes que me ajudava era, se eu fosse comer carboidrato, eu comia na janta. Que é o contrário do que as pessoas falam, né? As pessoas falam, não come carboidrato na janta. Mas eu comia na janta porque eu sabia que ia me dar sono e ia me ajudar a dormir à noite. Né? Então, é algo que funcionava para mim. Mas depende do tipo de carboidrato que você vai ingerir, né? Então, não era muito particular e você tem que tomar cuidado com isso, porque as evidências mais gerais apontam que o excesso de carboidrato, né, sobretudo os refinados, causa lá a obesidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas se é uma estratégia que serve para você, meu bem, siga em frente, seja feliz e seja saudável. Vou voltar. É isso, gente. Eu quero agradecer muito o convite. É sempre um prazer conversar com vocês, Ana. Você já mora no meu coração, você já sabe disso. Então eu nem sei falar. Eu também, doutora. A senhora é um amor. Camiseta para doutora, hein, gente? Eu não mandei camiseta para doutora, mas mandarei. Estarei no correio segunda-feira. Tá bom. Enviando a camiseta, viu, doutora? Muito obrigada. Um beijo para a senhora. Deus abençoe todo mundo que está aqui. Qualquer dúvida, mandem que a gente pede para a doutora responder e depois... esqueci a palavra. Depois a gente publica, né? Narcolepsia é isso, gente. Eu estou falando com sono. Aí eu começo a falar, no meio da frase, eu esquece. Dá zero. Isso. Some, e aí ou eu dou uma de louca, né? Para poder manter, tipo, nada tá acontecendo, tô louca. Porque senão fica um constrangimento que eu vou dizer para a senhora. Para minha amiga, eu passei um WhatsApp, aí eu botei assim, preciso da sua ajuda. Ela falou, o que é? Eu falei, eu esqueci. Ana, coisa assim de segundos. Mas vamos pensar, olha, que bom que a gente está rindo disso, né? Vamos rir, porque graças a Deus, né? Porque agora nós somos uma família. Me perguntaram para que serve uma associação. Aí eu falei, olha, uma associação não é para dar remédio nem comida. O remédio quem tem que fornecer é o governo, né? Existem programas para isso. A associação é para a gente encontrar o outro, também aprender, informar, mostrar os caminhos, né? Vai na defensoria, busca aqui, busca ali. É para isso que serve uma associação. E para a gente não se sentir sozinho, né? Porque eu era muito sozinha, assim como a Natália, né? Onde estão essas pessoas? E agora, com os outros amigos, a gente consegue rir do sono, né? Das nossas histórias tristes, vai lá, chora, daqui a pouco está todo mundo rindo junto. É para isso que é uma associação. E aí, quando a gente encontra profissionais, né, competentes, empáticos como a senhora, que aceitam o nosso convite, que nos aceita compartilhar uma live, né? Assim, que eu acho que é uma aventura. Um médico, um profissional fazer live com um paciente, sabe lá o que esses doidos vão falar. Então, assim, eu me apaixono, né? Você não sabe qual a pergunta que vem, não é aquele público seleto e tudo mais, né? Então, assim, não tem como não se apaixonar por vocês. E aí a gente, tudo isso que a gente vai vivenciando, os médicos, as pessoas que nos maltrataram, vai ficando tudo para trás, porque a gente vai encontrando outros profissionais que nos ouvem, né?
A gente, há pouco tempo, a menina falou, olha, eu saí da consulta arrasada, porque a médica não sabia o que era narcolepsia, e aí jogou a culpa em cima dela, né? Então, você não tem isso, vai fazer o exame de novo, e a gente sai assim, cabisbaixo, em vez de estarmos acolhidos. Então, a gente vai melhorando, vai levando, né? Então, muito obrigada. Não tenho como agradecer a senhora, Natália. A senhora vai lá no site do Narcolepsy Day, deixar sua foto lá para a gente publicar. Pode deixar, que a gente pode precisa deixar. muito, tá bom, doutora? Tá Um bom. beijo. Só quero dizer que é a nossa obrigação, enquanto profissional de saúde, contribuir com tudo isso, viu, gente? Eu faço com prazer, mas eu acho que, enquanto profissional de saúde, a gente precisa divulgar as informações. Conhecimento só para mim não serve de nada, né? Então, a gente precisa divulgar e contribuir da melhor forma possível. E obrigada por permitir, né, que a gente divulgue um pouquinho também do trabalho aí. Tá bom? Nós que agradecemos, viu? Imagina, um beijo. Beijo. Um beijo, gente. Até a próxima. Boa noite pra Fica todo com mundo. Deus, doutora. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.